Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Papo Migratório, comigo, Bruno Lócio, e com o meu sócio Henrique Scliar. Uma apresentação da Premium Global Mobility Partner no caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é trazer casos concretos e a realidade dos bastidores no escritório de imigração. Se você se interessa por esse tema, ativa o sininho, segue a gente, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas sejam atingidas pelo nosso conteúdo. Hoje a gente vai tratar de um caso muito especial que passou pela nossa mão, que foi aprovado recentemente, de uma bióloga do Rio de Janeiro, e eu vou contar um pouco desde a fase inicial, que é a fase do comercial, que é a fase que eu trato mais diretamente, até a fase do operacional, e aí o Henrique vai contar um pouco como foi essa tratativa. Bom, vamos lá, a Jéssica foi um caso completamente fora da curva. Ela chegou, o primeiro contato dela com a gente foi no dia 19 de janeiro, e ela tinha o status imigratório até o dia 23 de março, ou seja, ela tinha pouquíssimo tempo para fazer o caso. Inicialmente, ela tinha conversado com uma outra advogada, de imigração, que disse para ela o seguinte: entra nos Estados Unidos e aqui a gente vai tocar o seu EB2NW. Eu me lembro que conversei isso com o Henrique, e naquela hora ele ficou um pouco assustado, porque ele falou: olha, entra com o EB2NW, mas o Visa Bulletin não está com o ajuste de status corrente, entende melhor isso. Na verdade, uma curiosidade sobre esse ponto, ela fez essa consulta com essa advogada que é super famosa aí nas redes sociais, provavelmente vocês conhecem, mas a gente não vai se aprofundar nesse tema. Mas o curioso é que a sugestão foi entrar como turista, fazer uma mudança para estudante e, em paralelo, a aplicação de EB2NW. Isso surpreendeu a todos nós no escritório, e desde o primeiro contato a gente tentou alinhar a expectativa dela. Claramente não era a estratégia mais adequada para ela e para a família, né? Eu lembro exatamente dessas suas palavras. Talvez essa não seja a melhor estratégia para ela. Só para vocês entenderem, vocês que acompanham a Premium há bastante tempo, a gente divide o escritório por etapas, por times. Eu faço parte do comercial estratégico, o Henrique faz parte do comercial estratégico operacional, ou seja, ele divide comigo essa responsabilidade e a gente juntos defende o caso de vocês junto com o nosso jurídico. Então a gente traz essa conversa, a gente traz essa ideia. E por que isso é bom? Por que esse modelo funciona? Porque esse modelo faz com que mais pessoas examinem o caso e tenham visões diferentes dele. E faz com que a gente acabe tendo um caso mais bem cuidado. Perfeito, um bom ponto. A gente tem várias visões diferentes sobre determinados casos, e às vezes a gente entra num debate, porque a gente precisa ter um alinhamento interno. Primeiro, você é elegível? Não é elegível? E para qual tipo de visto a sua elegibilidade se adequa melhor? Vou voltar ao exemplo dessa nossa cliente que foi aprovada. Isso é muito comum, tá, gente? Ela veio com a EB2NW, que hoje é o visto mais popular, a aplicação mais popular dentro do mundo imigratório, e eu não quero falar mal da EB2NW, pelo contrário, realmente é uma excelente categoria de visto. Ela é aberta, ela é ampla, não existe limitação de profissão. Mais da metade dos nossos clientes são elegíveis para a EB2NW. O único asterisco que eu coloco aqui nessa história, e não é porque a EB2NW é mais popular, que o EB2NW seja a melhor opção para você. Você pode não ser elegível para a EB2NW, ou o EP1 pode ser um melhor caminho do que a EB2NW, mais rápido, mais objetivo, e foi o caso, né, Bruno? Eu me lembro que a Jéssica procurou a gente no dia 19 de janeiro, querendo fazer uma consulta, perguntando sobre o Work Permit com a gente. A gente, na hora, conversou um pouco sobre isso, a gente explicou para ela que não havia um Work Permit assim como ela pretendia ter, e que ele poderia estar atrelado a algum visto imigratório, a gente precisaria do currículo. Começou aquela conversa toda. Daí ela nos contou, que o Henrique mencionou anteriormente, que ela tinha falado com uma advogada, a advogada tinha dito para ela que era para vir para os Estados Unidos e aqui mudar o status para estudante, para depois iniciar a EB2NW. Ou seja, quanto tempo isso ia levar, considerando que o Visa Bulletin sequer está corrente. Então, na hora, a gente pensou um pouco melhor, o Henrique falou: vamos ver se essa é a melhor estratégia para eles. No dia 23 de janeiro, a gente já tinha examinado o contrato, já tinha submetido ao corpo jurídico. Ela era elegível não só para o EB2NW, como tinham sugerido a ela, mas também para o EB1. Ou seja, mudava completamente o cenário dela, né? Porque ela podia ajustar, podia ter o tal do Work Permit que ela queria tanto, e isso acabou acontecendo. O prazo dela, eu quero contar uma coisa engraçada aqui, o prazo dela era dia 22/3. Ela fechou no dia 23/1. E eu me lembro que a gente fazendo uma reunião, eu falei: Henrique, a gente não vai conseguir fazer esse caso, vamos ter que estender, não vai dar certo. E aí o mais legal é que nesses casos é que o Henrique compra a bola, né? Conta um pouco dessa emoção que você gosta de passar aí. Eu adoro essa emoção, jogo a bomba ali pro nosso time. Primeiro, no início todo mundo me xinga, mas depois o resultado é positivo. Mas assim, é o compromisso. Eu conheço a equipe que a gente montou. Quero fazer menção aqui a Tassiana, a doutora Bianca, a doutora Carol, a doutora Fernanda. A gente criou o brinco que é o Dream Team, e eu sei da capacidade do nosso time de conseguir dar uma resposta em menos de 2 meses. É um caso de uma B1, gente. Ela preenchia ela quase gabaritava os critérios. Só de publicação, talvez aí umas 500, 1.000 páginas. Ou seja, é um caso realmente complexo. Um detalhe, né? O cliente se comprometer, né? Outro ponto importante. Então, a gente precisa ser
bastante transparente com o cliente. Fala, olha, se você abraçar o compromisso, se você abraçar a causa e trabalhar junto com a gente vai conseguir, vai entregar a sua aprovação. Não deu outra? Pois é. A gente trabalha com duas coisas, né? 2 momentos. O primeiro, que você já construiu. O segundo, o que de evidências você pode conseguir ainda e buscar evidências junto com a gente. Então, isso é muito importante para o caso. O caso dela, para vocês terem uma ideia, foi protocolado antes do vencimento. O vencimento dela dia 22 de março. A gente protocolou o caso dela dia 18 de março. E ela foi aprovada sem RFE, sem nada, né, Henrique? Não teve dificuldade no caso dela, né? Protocolou de fato no dia 18 de março. Recebemos a aprovação agora, 20 de maio, mostra o sucesso do caso. E uma observação, ela já estava em território americano há mais de 90 dias com visto de turista, fez a entrada com visto de turista, ela, o esposo e um filho pequenininho. Nesse caso, a gente consegue fazer o ajuste de status. Então, a gente faz o envio do I-140 junto, I-485, I-765 e I-131. Em outras palavras, muito em breve, ela vai poder trabalhar, vai poder viajar, ela e toda a família, enquanto aguarda a chegada do funcionário do carro. O 140 já foi aprovado, ou seja, já passamos pela parte mais difícil, agora são trâmites burocráticos, mas a gente tem certeza que nos próximos meses essa cliente vai ter o Greencard em mãos, mas tão importante quanto isso, em paralelo, ela já está entrando no mercado de trabalho norte-americano, já está ganhando essa experiência profissional e com certeza vai ter muito sucesso na carreira. Mas eu quero contar uma coisa curiosa também que acontece muito. Eu e o Henrique, eu faço mais a parte comercial a primeira reunião para entender se aquele caso ele é viável ou não. O Henrique faz a análise mais aprofundada sobre o que a gente conversou, eventualmente até com a família junto. Mas a gente se depara com uma situação seguinte. A gente às vezes tem uma conversa muito proveitosa na reunião inicial e quando a gente vai para a parte de documentos a gente tem dificuldades. Nesse caso não, né? Nesse caso o Henrique falou, meu Deus, se tudo que ela contar aqui for verdade, a gente vai ter um caso, vai dar um trabalho do cão, a gente não vai conseguir fazer em 60 dias, mas foi feito, né, cara? O cliente normalmente pergunta pra gente, né, Bruno, quando que começa a estratégia no meu caso? Quando que a gente vai começar efetivamente? E a gente brinca, desde o primeiro oi no WhatsApp, ali a gente já começa a traçar a estratégia do seu caso, já começa a olhar os documentos. O Google é um aliado, somente para quem tem aplicação de EB1, que era o caso, ou seja, a gente consegue ali publicações, Google Scholar e por aí vai. Na verdade, a gente já começa a criação do caso muito antes do cliente assinar o contrato. Mostrar para vocês o tamanho do problema desse caso, um EB1 que precisava ser feito em 60 dias. Ela tem graduação em ciências biológicas, ela tem especialização em gestão estratégica de investimento na educação básica, ela tem especialização em bioinformática, ela tem mestrado em biologia parasitória, doutorado em biologia parasitória, pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de diversos cursos suplementares, mais de 20 cursos suplementares. Olha o desafio que foi esse caso e foi muito interessante, foi muito bacana. E aí é um ponto interessante sobre prêmios e reconhecimentos, tá? Que é um dos critérios do EB1. Quando a gente está conversando com o cliente, acho que a primeira coisa que vem na cabeça do cliente é um troféu da Copa do Mundo, o Oscar, ou coisa parecida. E não, nem sempre. No caso dessa cliente, ela tinha, por exemplo, bolsas de estudo, um reconhecimento extraordinário, reconhecido pela imigração norte-americana como uma conquista profissional, e a gente conseguiu atingir esse primeiro critério com as bolsas que ela recebeu ao longo da jornada acadêmica dela. Ela fazia parte de uma associação de extrema importância dentro da área, tinha material publicado, tinha matéria na mídia, comissão julgadora de banca também, um critério super legal para quem é da área acadêmica, muitas vezes acaba sendo mais fácil do que a gente imagina. Além disso, contribuições para o campo de atuação dela, e ela tinha uma posição crítica, uma posição importante dentro da estrutura da organização que ela representava. Ou seja, são critérios que estabelecem a elegibilidade de uma aplicação de primeira preferência. A gente está falando aqui de um visto de habilidades extraordinárias. Nós entendemos nesse sentido, desde o primeiro contato com ela, a imigração concordou com a gente e o caso foi aprovado. É isso aí, muito legal trazer esse caso para vocês. Esse é só mais um episódio, mais um caso de sucesso. Nos chamou a atenção porque ela foi aprovada com muita rapidez, muita celeridade, no prazo que ela precisava ser aprovada. Ela está aqui nos Estados Unidos com um filhinho pequeno, esperando a autorização de trabalho, comprou esse sonho junto com a gente. Então eu queria que a gente trouxesse um pouco disso para você. A gente queria também convidá-los a participar. Segue o nosso canal, acompanhe a gente nas redes para que a gente possa trazer mais casos como esse, para que você possa conhecer mais o mundo imigratório e entender se é esse o caminho ou se esse é o melhor caminho para você. A gente tratou hoje do EB1, visto de primeira preferência. A gente não está falando de um one achievement, a gente está falando de alguém que preencheu com muito
muito mérito em todos os critérios. Eu estava dando uma olhada aqui, ela tem livro publicado, capítulo em livro, ela tem muita coisa boa que a gente usou no Projeto Imigratório. Mas o objetivo aqui é esse, mostrar para vocês que é muito mais possível do que a gente imagina, do que a maioria das pessoas imaginam, e bater papo com vocês. E vocês vão perceber que a intenção aqui é realmente trazer o caso concreto e ser informal, mostrar como acontece, como é o dia a dia. Deixe nos comentários sugestão de vídeo, estamos super abertos para sugestões. Se tiver algum tópico específico que você queira que a gente faça, vai ser um baita prazer. A gente vai fazer uma pauta por semana sobre casos do escritório, casos concretos que a gente vivencia, mas a gente pode separar um outro dia para responder perguntas também de temas interessantes e temas que vocês queiram saber. Obrigado por ficar com a gente. Até o próximo episódio do Papo Imigratório.